Versão brasileira, Comeve São Paulo. Alguma vez você já conheceu alguém na academia que parece ter todas as coisas? Sabe, aquela pessoa com a camiseta de microfibra, o tênis mais moderno e aquele relógio GPS que monitora tudo que você faz na academia. Há alguns anos, conheci um cara assim na minha cidade. O nome dele era Harry. O Harry, literalmente, tinha tudo o que poderia precisar para realizar qualquer coisa que quisesse fazer na academia. Ele até tinha uma faixa na cabeça com um logotipo enorme no meio. Harry tinha 85 anos quando eu o conheci. E tinha um cabelo branco afro incrível. Nem preciso falar que o Harry não era o cara mais rápido da academia, mas pelo menos estava lá. Na verdade, enquanto olhava para ele, percebi que os pedais só rodavam de 3 a 4 vezes por minuto. E então, de repente, ele parou de pedalar. Completamente. Só ficou lá, parado. E então, olhando para ele, pensei comigo mesmo. Sei que ele vai começar a pedalar. Mas não começou. Sem nenhuma reação. Então eu saí do meu equipamento e comecei a ir na direção dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensaria ao abordar um homem de 85 anos que não se mexeu nem piscou por mais de 5 minutos? Sabe, era exatamente disso que eu estava com medo. E assim que eu cheguei perto dele, só queria ver se ele estava respirando. Então eu coloquei a minha cabeça perto do peito dele, mas ele estava com fones de ouvido amarelos enormes e a música estava alta. Ele era um cara bem descolado por ser mais velho, mas, enfim, eu decidi que ia tentar chacoalhá-lo. E quando eu fiz isso, ele não se mexeu. A única outra coisa que eu pensei foi em pegar um lado daquele fone de ouvido gigante. Eu tirei da orelha dele e gritei o mais alto que eu pude. Acorda! E quando eu gritei, eu não sei se você já viu um bebê recém-nascido, abrir os olhos e ver a vida pela primeira vez. Foi como aquele cara. Ele olhou ao redor e de repente me viu. E eu percebi uma expressão de decepção estampada no rosto dele. Começou a mexer a cabeça de um lado para o outro e falou para mim: eu estava dormindo de novo? E eu não falei alto, mas eu pensei comigo mesmo. De novo? Como dormindo de novo? Quer dizer que isso é normal? Olha, se me perguntar, a academia não parece o melhor lugar para um cochilo. A questão é que o meu amigo Harry seria o primeiro a te falar que ele não tinha todo aquele equipamento só para cochilar. O Harry tinha tudo aquilo para ser usado para o propósito correto, para malhar. Harry não tinha a camiseta de microfibra, os tênis modernos e o relógio GPS só para ficar bonito. Ele não tinha tudo aquilo para criar um tipo de segurança, sabendo que ele poderia malhar se não estivesse ocupado dormindo. Não, o Harry tinha tudo aquilo por um simples motivo. Harry estava equipado, como eu e você, por um motivo. O nosso maior medo como pessoas não devia ser de fracasso, mas de sucesso demais em coisas que não importam. Um dos maiores medos das pessoas, na igreja e fora dela, é que podemos gastar nossas vidas em coisas que não importam. É como o meu amigo Harry. Ele tinha tudo o que precisava para fazer qualquer coisa que quisesse na academia, mas ele ficava dormindo. E o problema é que alguns de nós estamos em uma situação parecida na vida espiritual. Deus deu a cada um de nós dons, talentos, tempo e habilidades únicos, mas também nos deu uma escolha. Uma das perguntas mais importantes que cada um de nós pode responder é como eu gasto a minha vida em coisas que realmente importam. Quando eu tinha 5 anos, meu pai chegou do trabalho um dia e disse que íamos jogar um jogo novo que eu não conhecia. Se chamava futebol. Então entramos no carro e fomos para um campo perto da casa dos meus pais. E quando chegamos, nunca vou esquecer o que vi naquele dia. Vi crianças correndo e gritando, estavam rindo e pulando. Todas elas corriam atrás da bola, todas ao mesmo tempo. Eu olhei para o meu pai e falei para ele: é isso que eu quero para minha vida. Quero jogar futebol. Quando eu tinha 5 anos, sabia que queria ser um jogador. O que não percebi naquela época é que Deus tinha um propósito para essa minha paixão e habilidade em jogar bola. Da mesma maneira, Deus tem um propósito no modo que o criou e te deu habilidades.
O apóstolo Pedro escreveu uma carta no Novo Testamento, na qual classifica os seguidores de Jesus como pessoas escolhidas, um sacerdócio real, uma nação abençoada, como pessoas que pertencem a Deus. E mais que qualquer coisa, a classificação de Pedro sugere uma certa inclusão na família de Deus. A coisa interessante em ser incluído é que deve ter existido uma época, um tempo, em que não estávamos incluídos. Então Pedro e os outros autores do Novo Testamento passam a mesma mensagem, que pela fé em Jesus, nós fomos incluídos na família de Deus, por um motivo. Então existe um motivo. Por sermos escolhidos, há um motivo por sermos incluídos. E Pedro fala que é para declarar o louvor a Ele, que nos chamou da escuridão para a luz. Alguém disse que estamos aqui para viver como anunciadores das virtudes e da glória de Deus. É nosso propósito. Estamos aqui para isso. Então, não importa quem você é, de onde você é ou para onde você vai, não importa que dons ou talentos, habilidades ou paixões você tem, nosso propósito é o mesmo. É declarar e também anunciar, evidenciar, espalhar a todos a glória de Deus em tudo o que fazemos. O apóstolo Paulo diz que gostando ou não, crendo ou não, ou se escolhemos viver para isso, o dia está chegando em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E isso vai acontecer para a glória de Deus. Por isso estamos aqui. Para isso fomos criados, para a glória de Deus. Desde o início dos tempos e seguindo por toda a eternidade, tudo isso existe para a glória de Deus. Mas o que tudo isso significa? Uma ideia moderna da versão bíblica de glória vem da palavra hebraica kavod, que significa literalmente peso, medido em uma balança, ou valor. Então o apóstolo Pedro diz que estamos aqui para proclamar o peso e o valor de quem Deus é. Por isso fomos escolhidos. O apóstolo Paulo diz algo parecido. Ele diz que vai chegar um dia em que todo mundo vai saber o peso e o valor de quem Deus é. E a questão e o maior propósito das nossas vidas coletivamente devia ser proclamar o peso e o valor de Deus. O problema é que nem sempre é fácil. Olha, se escolhermos viver pelo peso e valor de quem Deus é, obviamente temos que considerar o outro lado, o peso e o valor de quem somos. E isso pode parecer uma escolha difícil, mas é importante lembrar que de qualquer forma tudo é de Deus. Um escritor do Antigo Testamento proclamou: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, majestade e o esplendor. Ele disse que tudo nos céus e na terra é de Deus. Então, podemos escolher viver de acordo com o nosso chamado como escolhidos por Deus, preferindo dedicar nosso tempo, nossos talentos e tudo o que nós somos para o imensurável valor de Deus. Ou não. A escolha que todos temos ficou óbvia para mim um dia enquanto jogava futebol. Todos os times têm fãs. Um fã em particular sempre se destacou para mim. Era um cara bem grande, tinha mãos enormes e sempre se sentava bem no meio do estádio. Sempre que o nosso time fazia um passe ruim, ele ficava em pé, pegava as mãos enormes e colocava ao redor da boca. E sempre gritava a mesma coisa: Pra quê? Então imagine que o nosso time está com a bola e driblamos pelo campo e depois damos um chute que erra o gol, por cima ou pelo lado. É claro, lá está o fã. Ele fica de pé, mãos ao redor da boca, a mesma pergunta toda vez: Pra quê? O jogo inteiro, aquele fã seguia zombando do nosso time com a mesma pergunta: Pra quem? E por mais que eu não gostasse daquele fã, quanto mais pensava nisso, mais eu percebia como a pergunta dele podia ser significativa. Sabe, Deus fez cada um único e nos deu certos dons, talentos e habilidades, mas também nos deu uma escolha. Podemos escolher como passar nossas vidas
E, no final, a glória de quem perseguimos. A questão é, todos nós perseguimos uma forma de glória. Então a questão não é só se perseguimos glória, mas a glória de quem nós perseguimos. E se Deus for que nem aquele fã no estádio, sentado na arquibancada da sua vida, e te perguntasse a mesma coisa, pra quem? Acho que eu não estaria perguntando pra quem você passou a bola ou porque fez alguma jogada, mas uma pergunta que é muito mais significativa. Pra quem você vive sua vida? Lembre-se, nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas o sucesso demasiado em coisas que não importam. Muitas pessoas não são do povo de Deus, mas Deus nos escolheu para sermos dele. Por um motivo. Estamos aqui para proclamar, para espalhar, para evidenciar a glória de Deus em todas as coisas. Lembre-se, Deus não faz você escolher a glória dele. Então, a questão mais importante é: para quem sua vida será vivida?